Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. A presença de Deus é o que realmente sustenta a nossa caminhada. Você seguiria em frente na vida, mesmo sem a presença de Deus? No nosso texto hoje acontece esse lugar em que nós saímos do episódio do bezerro de ouro, onde o povo havia pecado profundamente, afastando-se de Deus, e agora precisa lidar com as consequências. Porque toda escolha na nossa vida, nós vamos ter consequências. Vamos no nosso texto, vamos à leitura e entender. O Senhor Deus disse a Moisés: Saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei com vocês, pois vocês são um povo teimoso e eu os poderia destruir no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar. E ninguém usou as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissessem a eles: Vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse apenas por um momento, eu os destruiria completamente. Agora tirem suas joias e eu vou resolver o que fazer com vocês. Assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais joias. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada Tenda da Presença de Deus, e quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas orando Moisés, até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor, Deus, falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Porém, Josué, filho de Nun, o moço que era auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Moisés disse a Deus, o Senhor: É verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. Deus disse: Eu irei com você e lhe darei vitória. Então Moisés respondeu: Se não fores com o teu povo, não me faça sair desse lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com teu povo e comigo se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor disse a Moisés: Vou atender o seu pedido, porque conheço você bem. E você conseguiu a minha aprovação. Aí Moisés suplicou: Por favor, deixa que eu veja a tua glória. Deus respondeu: Eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda: Não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Moisés agora vai conversar com Deus. O povo continua a jornada em direção à terra prometida, porém ele declara
que não iria mais caminhar no meio dele, pois eles eram um povo de coração duro. Moisés, ao ouvir que Deus declara que não estará com o povo, Moisés falou: Senhor, não me faça sair desse lugar se o Senhor não for comigo. O povo se entristece profundamente. Eles percebem que avançar sem a presença de Deus não teria nenhum significado. O que você acha? Caminhar sem Deus tem significado para você? Você conhece alguém que diz que não precisa de Deus? Que esse texto está nos trazendo um momento de refletir como é nos afastar de Deus. Esse momento mostra algo importante, mais do que bênção, terras, conquistas. O que realmente sustenta a caminhada espiritual é a presença de Deus. Enquanto Moisés mantém uma relação próxima ao Senhor, ele vai até a tenda do encontro, um lugar para buscar orientação divina. O texto aqui descreve que Deus falava com Moisés face a face, como quem conversa com um amigo. Esse detalhe revela a profundidade da intimidade entre Moisés e Deus. E Moisés então faz um pedido muito significativo. Ele diz a Deus que não quer caminhar sem a presença do Senhor. É quando ele diz que ele precisa do Senhor, não dá para ele caminhar sem Deus. Ele reconhece que a verdadeira diferença na vida do povo não estava no destino, mas quem estava com ele. E se Deus não fosse com eles, que sentido teria ir para o lugar? E Deus responde afirmando que a sua presença iria acompanhá-los e que ele daria descanso ao povo. E aí Moisés faz mais um pedido: Senhor, posso ver sua glória? Posso te ver? E aí Deus responde que ele passaria diante dele com a sua bondade, mas explica que nenhum ser humano poderia ver a sua face. E Deus então coloca Moisés em uma fenda, cobre com a mão enquanto ele passa e permite que Moisés veja uma parte da sua manifestação. Esse momento revela proximidade, quanto essa majestosa presença de Deus. E a gente pode trazer umas lições para a nossa vida, que a presença de Deus é mais importante do que qualquer conquista nesta vida. Moisés disse que não queria continuar sem Deus. A vida sem Deus não tem sucesso. A vida sem Deus é vazia, sem propósito. E eu preciso da presença dele. Me relacionar com Deus constrói intimidade. Ah, esse texto fala que Moisés conversava com Deus face a face. Isso criou intimidade a ponto dele pedir a Deus para que Deus mostrasse a ele sua glória. Deus responde de maneira sincera a essa busca. Moisés queria esse lugar, essa intimidade, esse olhar. Quanto mais buscamos a Deus com sinceridade, mais a nossa vida espiritual cresce. Reconhecer os nossos erros abre espaço para restauração. Após o pecado, Deus permite um recomeço, porque o povo se arrepende. A Bíblia aqui diz que enquanto Moisés conversava com Deus, o povo permanecia de joelhos. Então, a caminhada espiritual inclui aprendizado, inclui reconhecimento, entender que erramos, mas que podemos recomeçar. No viver diário, podemos ter resultados, metas, conquistas, e Êxodo nos lembra que a caminhada mesmo é com a presença de Deus. Ele precisa ser o centro para encontrarmos direção, paz, propósito. Você tem buscado esse lugar, a presença? Porque a maior bênção não é chegar ao destino, mas caminhar com Deus todos os dias. Que Ele permita que você, sua casa, sua família, tenha essa presença todos os dias na sua vida. Até nossa próximamente leitura da Palavra de Deus.